Dado que eu sou um usuário que eu tenho conectividade, eu quero que ele busque os dados da nossa API, então do nosso Remote Restaurant Loader. E caso eu seja um usuário que eu não tenho conectividade, eu quero que ele busque os dados do nosso local Restaurant Loader, né? E vejam que em nenhum momento a gente chegou a fazer esse desenvolvimento. Então agora chegou a hora, já que a gente vai precisar compor um pouco disso. Então, meio que a gente já deu um spoilerzinho. O que a gente vai utilizar? A gente vai falar do padrão de composição, né? É um outro design pattern, né? E ele, o que ele é utilizado? Com ele você consegue pegar algo que você já tem, uma conformidade que você precisa implementar e compor isso com outros elementos, caso seja necessário. Então é exatamente o que a gente precisa fazer. A gente vai criar uma composição que ela vai se conformar com o nosso protocolo Restaurant Loader. Então ele vai implementar o nosso método load, né? Só que essa composição ela vai ser feita por dois serviços diferentes. O nosso local Restaurant Loader e o nosso Remote Restaurant Loader, tá ok? E aí, com isso, a gente vai conseguir colocar a regra. Então, olha, tenta primeiro nesse serviço. Caso dê errado, tente nesse outro serviço, tá ok? Então, vindo aqui para o código, vamos criar um arquivo aqui e vamos chamar ele de Restaurant Loader Composite Remote and Local, tá ok? Então, criando ele, Final Class Remote Restaurant Loader Composite Remote e Local. Bacana. Primeiro ponto que a gente falou da camada de composição é que ele precisa estar em conformidade com o nosso Restaurant Loader, para que a gente possa substituir aqui no Cine Delegate, né, o nosso método de service aqui da composição, né? Então vamos vir aqui e fazer o seguinte, vamos criar uma extension aqui, vamos falar que ele está em conformidade com o nosso Restaurant Loader. Para isso, a gente vai precisar importar a camada aqui do Restaurant Domain, Restaurant Loader. Vejam que ele vai pedir para que a gente implemente o método load. E agora, para que a gente possa fazer a nossa chamada aqui corretamente, a gente precisa adicionar duas novas classes que possam fazer essa composição dessa nossa lógica de tentar em um lugar, depois tentar em outro. Tá ok? Então, vou colocar aqui o private let, e aí eu vou fazer o seguinte, vou chamar de remote. Então, ele é um remote restaurant loader, e eu vou criar uma outra variável chamada cache, ok? Vamos utilizar o nosso init aqui, que ele já faz isso para a gente. E aí agora no nosso loading, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar nosso remote.loading. Vamos capturar o nosso result aqui, que é o que a gente espera. E agora vejam o seguinte, em caso de falha, que ele não consiga obter os dados, a gente quer que ele vá no cache. Em caso de sucesso, ele quer que a gente complete. Tá ok? Então, vamos fazer o nosso case aqui. Então, case success. Vamos jogar nosso array de itens para uma variável. E aqui a gente vai fazer o nosso completion.success e vai passar o nosso items. Caso contrário agora, no nosso fail, né, a gente não quer capturar o erro dele, e o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos chamar o nosso cache, e aí ponto loading também. E aí no nosso completion eu posso simplesmente passar o completion aqui para ele. Vejam que a gente vai precisar capturar o nosso wiki self, e aí a gente chama wikiself.cache.loading, tá? Então, ou a gente pode fazer isso, ou ainda melhor, a gente faz o nosso guard let self return. E aqui a gente pode tirar o nosso optional do self, tá ok? Então, legal, acho que a nossa camada de composição ela está sendo feita. Vamos testar isso na prática, ver se vai continuar tudo funcionando como o esperado. Então, vejam que agora a gente tem o nosso service,
vamos fazer o seguinte, criar aqui nosso composite service, e aqui ele vai ser o nosso local. Aqui vamos chamar de service. Na verdade, eu vou até alterar o nome para remote service. E vamos começar Remote service. né? E agora a gente pode alterar aqui para local service. E o nosso composite vai ser passado para o nosso compose da camada de UI. Tá vendo? Então, vejam que a nossa camada de UI ela não conhece qual é a classe que de fato está implementando o nosso remote loader aqui. Vamos rodar o nosso aplicativo e legal, ele continua funcionando corretamente. Tá vendo? Vejam que como a gente deu os nomes, né, de remote e cache, né, seria estranho se a gente simplesmente alterasse aqui, né, chamasse de remote, né, o que é o nosso local, e de cache o que seria o nosso remote, tá vendo? Ou senão a gente deveria alterar aqui a nossa lógica. Para que a gente não tenha que fazer tanto refactoring dentro do nosso código, o que você acha da gente mudar esses nomes aqui para uns nomes talvez melhores ali, Caio? O que você me sugere aqui para a gente poder fazer o refactoring? Acho que é uma boa. Acho que o remote cache ele fica muito engessado, mas acho que quando a gente está trabalhando com um banco de dados, por exemplo, a gente tem o. Eu sei que a gente tem um banco slave e tem um banco, acho que é o main, agora não lembro qual que é o outro, mas a gente poderia usar algo nessa linha. Boa, pode ser. Então vamos fazer o seguinte, vamos alterar o nosso remote aqui e a gente chama de main, então, né, que seria o nosso principal. Uhum. E o nosso cache a gente pode estar chamando de talvez o fallback, né? Pode ser. Caso não dê certo o principal, ele vai no nosso Perfeito. fallback. E aqui vamos alterar também para main e aqui para fallback. 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 Vejam que agora vai ficar muito mais fácil da gente compor as nossas regras, né? Então, aqui main, aqui fallback, então não fica explícito quem é quem, e a gente pode vir e trocar isso daqui facilmente, ó, local service e remote service, tá vendo? Então, vamos rodar aqui também para que a gente possa ver o que vai acontecer, tá? Eu já vou adiantar que o que eu espero é que seja uma tela em branco. Por quê? Porque no nosso local, ele não vai estar retornando um erro, e sim um empty. Lembra que a gente tinha 3 estados de sucesso, de empty e de erro? Então, vamos ver se é isso mesmo que vai acontecer. Vamos rodar o nosso aplicativo aqui, e aí vejam que a tela continuou em branco. Tá ok? Vamos voltar aqui para o nosso remote e também para o nosso local service. E aí, o que achou desse conteúdo? Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, não esquece de compartilhar com seus amigos e ative o sininho para receber as próximas notificações. E ainda mais, em breve a gente vai lançar o nosso curso do iOS Comitando. A gente deixou um link na descrição do vídeo, você pode ir lá e se cadastrar. Em breve a gente vai entrar em contato com você. Valeu!